Graças a Deus. Pastor aí prega, canta, né? Isso é maravilhoso. É muito bom a gente servir a Deus com o máximo de talento possível. Né, irmãos? Queridos, todo o objetivo de Deus é nos levar para a santificação. Todo o conselho de Deus, toda a orientação de Deus é nos levar para a santificação. É tanto que está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Então esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo da lei antes do Evangelho, antes de Cristo. O objetivo era levar o povo à santificação, era levar o povo para a aproximação de Deus. Amém? E lendo aqui no livro de Êxodo, vamos ler aqui um texto bíblico, aonde vai nos falar no capítulo de número 9 de Êxodo. Nós vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus para nós poder aprender a palavra de Deus. E é sempre bom pegar a Bíblia para conferir, porque aí, às vezes lá em casa, sozinhos, a gente relê para lembrar novamente. Isso é muito importante. Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo 15. Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Diz assim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo de número 15. Os irmãos encontraram? Se não encontraram, mas decore. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 15. Diz assim: então virei-me e desci do monte, e o monte ardia em fogo, e as duas tábuas do concerto estavam em ambas as minhas mãos, e olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição, cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as duas tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei aos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havias pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque temi por causa da ira do furor e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém ainda por esta vez o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito. Qual era o pecado do povo? O bezerro que eles tinham feito. Vou voltar a repetir a leitura do versículo 21. Porém eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo, e o pisei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Amém? Obrigado por ter ficado em pé, poder sentar. Meus queridos irmãos, meus queridos e amados irmãos, o mal não tem que ser só vencido, o mal ele tem que ser destruído. Decore isso. O mal não tem que ser só vencido, o mal tem que ser destruído.
O povo construiu o bezerro de ouro na gestão de Arão, porque Moisés estava para o monte, tinha ido receber as tábuas da lei, passou lá 40 dias e 40 noites, jejum, sem comer pão e sem beber água, e na conclusão dos 40 dias, Deus fala para Moisés: as leis já estão escritas nas duas tábuas de pedra, mas tem um problema lá embaixo, Moisés. O que é, Senhor? É que o povo desviou-se do caminho. É que o povo está numa festa de idolatria. Desce depressa, porque o teu povo pecou. E a Bíblia fala, irmãos, que Moisés desce do monte. Moisés até fala aqui que o monte tremia, a presença de Deus era um fogo tremendo no monte onde Moisés estava. E Moisés desce. Quando Moisés desce, que vê o povo na algazarra, nas danças, na adoração ao bezerro, Moisés, perante os olhos do povo, pega as duas pedras, uma que estava na sua mão esquerda e outra na sua mão direita, e arremessa no chão. Quebrou as pedras da lei. Ele perdeu ali o controle emocional em ver o povo desviado da presença de Deus. E para piorar, Deus disse: vou destruir esse povo. Então Moisés, ele dá-nos a entender, a palavra aqui dá-nos a entender que o povo, irmãos, em pecado, separado da presença de Deus, a própria palavra, irmãos, não digo nem da própria palavra de Deus, o Moisés quebrou as tábuas da lei, as pedras onde estava escrita as leis de Deus. E Moisés explica aqui que agora ele vai à presença de Deus clamar a Deus por esse povo, porque a ira de Deus se acendeu contra esse povo. E agora Moisés entra na presença de Deus em jejum, em oração, clamando a Deus para que Deus não destruísse o povo. Mas para que Deus não destruísse o povo, o pecado daquele povo, na imagem do bezerro, precisava ser destruído. Então o mal, ou seja, o bezerro, que era o grande mal daquele povo, precisava ser destruído. O que Moisés faz? Moisés ora pelo povo, e não basta orar por alguém, aquilo que está prejudicando alguém precisa ser destruído. Por exemplo, não adianta você orar por uma pessoa que fuma, se ele não abandonar o fumo, ele vai continuar sendo prejudicado pelo fumo. Não adianta orar por uma pessoa que é alcoólatra, se ele não deixar o álcool, ele continuará sendo prejudicado pelo álcool. Então, o mal, ele tem que ser destruído para a bênção poder chegar na vida da pessoa. Então Moisés orou pelo povo, inclusive orou por Arão, porque Deus queria destruir Arão. Então Moisés agora também ora por Arão. E Moisés, apesar do bezerro ser de ouro maciço, de ouro puro, ele não pegou o bezerro e foi guardar o bezerro dentro de uma caixa ou em um cofre. Não. Apesar, irmãos, tem muitos erros que a gente até dá valor a ele, gosta muito deles. Tem até determinadas práticas, determinados hábitos, que a gente passa até a gostar e até dar valor a eles. Mas eles não têm que ficar guardados. Eles não têm que ficar ali simplesmente guardados, que de vez em quando a gente vai lá e dá uma olhadinha nele, e todas as vezes que dá uma olhadinha, vem novamente o desejo de praticar, de fazer. Ele tem que ser o quê?
Moisés fez o que com o bezerro? Queimou o bezerro, moeu o bezerro, e depois que estava transformado em pó, ele foi lá no riacho, no ribeiro, e jogou fora aquele bezerro, aquele ouro moído e transformado em pó. Ele jogou dentro do rio, se desfazendo completamente daquilo que causou mal à população, aquilo que causou mal ao povo. Ele destruiu completamente, apesar de ser de ouro, de grande valor, porém causava um grande prejuízo, uma grande derrota para o povo. Amém? É por isso que Paulo ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Vender cerveja pode me dar um grande prejuízo, mas eu vou estar contribuindo para a destruição de alguém. Ou vender cigarro, ou vender drogas. É lícito, eu posso fazer, até posso fazer. Por exemplo, álcool, bebida alcoólica, ela é legalizada. Então me é lícito vendê-la porque ela é legalizada. A lei do país me permite vender. Mas eu não posso, por quê? Porque é um mal que vai destruir a vida de alguém. Pode até me dar lucro, mas está destruindo a vida de alguém. E aquilo que não faz bem para mim, também eu não posso repassar para os outros. Amém? Porque a palavra de Deus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. E tudo que eu não quero para mim, eu não devo querer para o meu próximo. Então Moisés pega o bezerro e destrói totalmente, apesar do grande valor, e não guarda em um cofre, não guarda em casa, joga no rio, em forma de pó. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, e eu falei aqui no começo, que todo o propósito de Deus é nos levar para a santificação. Todo o propósito de Deus é que nós possamos nos afastar do mal e da aparência do mal. Fazendo isso, nós estamos o quê? Nos aproximando de Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Para Moisés poder fazer o que fez, ele precisou ter duplo ânimo, ele precisou ter vontade dobrada. Não basta ter vontade para se ver livre de determinados males. Nós precisamos ter vontade dobrada, multiplicar a nossa vontade, porque em muitos casos nós não conseguimos nos libertar daquilo que nos faz mal, porque nós ficamos no banho-maria, fazemos um esforço pela metade, e aí não conseguimos nos livrar de determinados tipos de males. Para nós nos livrar de determinados tipos de enfermidade, às vezes tomamos um tipo de antibiótico para combater uma infecção, e aquele antibiótico se mostra fraco. O que o médico faz? Ele aumenta a dose, ou pega um outro medicamento, um outro antibiótico mais forte, para poder combater a infecção. Quando uma pessoa vai para um tratamento de câncer, as doses são tão fortes que as pessoas que estão na quimioterapia, que estão tomando os medicamentos contra aquela enfermidade, aquela doença, aquele câncer, é tão forte que até a pessoa cai o cabelo, porque o tratamento é um tratamento forte. Então Moisés teve que ter duplo ânimo. Olha só o que Moisés faz. Ele agora, depois que queima o bezerro, que joga o bezerro em forma de pó no riacho, no ribeiro,
ele agora sobe para o monte. Irmãos, ele tinha passado 40 dias e 40 noites em jejum e oração no monte. Agora ele volta novamente para passar mais 40 dias e 40 noites novamente em jejum no monte, para receber as mesmas pedras escrita com a lei de Deus. E ele volta para o monte e ele recebe novamente as pedras e desce com as pedras nas mãos. Então veja que o mal, ele não tem que ser só combatido, ele tem que ser destruído. O Senhor Jesus ensina isso quando ele fala: se a tua mão te faz pecar, corta e lança-a para longe de ti. Melhor te entrar no céu, no reino, com uma só mão do que com as duas mãos ser lançado no lago do fogo. Se o teu pé ou o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti, não é para perto de ti. O mal, ele não tem que ser lançado para perto, deixado perto de nós, porque se ele ficar perto, ele vai contaminar ainda. Amém? Então o Senhor Jesus ensina isso. O mal, ele tem que ser arrancado. Isso aqui não é literalmente, porque senão nenhum de nós estaríamos mais com as nossas mãos ou com nossos pés, nenhum de nós mais estaríamos com os nossos olhos. Ele está falando tirar no sentido de termos coragem para combater o mal que está nos prejudicando. É nesse sentido que ele está falando. Ele não está falando de nós pegarmos um facão, um machado, uma foice e ir lá e decepar e tirar a mão fora. Mas ele está falando que é tão importante a santificação que nós temos que fazer, que nós temos que ter toda a coragem para nos ver livres desse mal. Porque toda a mensagem de Deus, ela nos leva para esse caminho, para o caminho da santificação. Jesus aconselhou muito sobre a santificação, quando aquela mulher pecou, e que Jesus perdoou ela: nem eu vou te condenar, vai e não pecas mais. Esse é o grande conselho de Deus para nós, para a nossa vitória. Porque o mal, o pecado, ele atrai, ele é como um imã, ele atrai todo tipo de coisas ruins para a nossa vida. Você pode não estar enxergando nenhum tipo de ferro aqui na rua, daqui ali para a casa do Nonato, daqui lá para o pé de Sapucaia, mas amarre um imã numa corda e saia puxando ele. Quando você der os 5 passos que você pegar ele de volta, ele já está cheio de franiscos, de ferro. E se você continuar arrastando ele vai chamar mais, ele vai atrair mais pedaços de ferro para si. A olho nu você nem enxergava, mas quando você começa a arrastar o imã na rua, aqui na rua, ele começa a captar, pegar franiscos e ferros. Então o pecado, ele é um atrativo para os males, para as nossas vidas. A Bíblia fala em 1 João capítulo 3, versículo 8, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio para desfazer os males. Ele veio para nos aconselhar a combater aquilo que dá portas abertas para o diabo nos afetar. É muito bonito quando a gente cita o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, a minha fortaleza. E aí vai. Daqui a pouco ele vai falar sobre as pestes perniciosas, peste do meio-dia, peste da meia-noite. Ele vai falar sobre essas questões das pestes, né? Porém, o que acontece é o seguinte: para que essas pestes
da proteção de Deus. E a proteção de Deus é exatamente uma vida de obediência a Deus. Esse foi o motivo pelo qual Moisés destrói o deserto de ouro e o lança em forma de pó no ribeiro, no riacho, no rio, porque aquilo traria para a vida do povo grandes maldições. Aquilo traria para a vida do povo uma derrota. Eles estavam numa caminhada em direção a Canaã, e aquilo ali iria impedi-los nessa caminhada, iria impedi-los de chegar lá. Os adversários, os inimigos, outros exércitos, que eram muitos, iriam derrotá-los com facilidade. Amém? E eles precisavam se desfazer desse mal, porque tinha muito chão para andar, a estrada era longa. Nós estamos nessa caminhada, a estrada é longa, o caminho é estreito e apertado a porta, e nós precisamos ir nos desfazendo daquilo que nos atrapalha na nossa caminhada cristã, que nos atrapalha na continuação da prática da fé, da obediência à palavra de Deus, porque senão nós não alcançaremos as promessas de Deus. Então, ainda que seja valioso, ainda que seja gostoso, ainda que seja prazeroso, ainda que seja de grande valor, mas não é de acordo com a vontade de Deus, nós temos que nos desfazer disso. Vai doer? Vai doer. Vai causar tristeza? Vai causar tristeza. Vai ter vontade de não se desfazer? Vai ter vontade de não se desfazer. Mas por amor à nossa salvação, por amor o melhor para a nossa vida, nós precisamos de desfazer disso. Amém? Nós precisamos de desfazer disso. Então a palavra de Deus é muito clara, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas que atrapalhavam a nossa comunhão com Deus já se passaram, e eis que tudo deve se fazer novo. Com Deus é novo homem, com Deus é nova terra, é novo céu, com Deus é nova criatura, com Deus é vinho novo, com Deus é um coração novo, com Deus é renovação de mente. Diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que nós precisamos renovar a nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo, ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Cristo esteve nessa terra como homem. Cristo esteve nessa terra como homem, e você vai ver o que ele rejeitou, o tanto de coisa que ele rejeitou, para permanecer servindo a Deus, agradando a Deus. Você vai observar na Bíblia Sagrada que você não vai ver Jesus com nenhum tipo de amizade ímpia, com nenhum tipo de amigo ímpio. Ao contrário, os ímpios tinham maior ódio de Jesus, e ele se manteve na pureza, morreu. Mas aqueles que morrem na pureza, aqueles que morrem com Cristo, eles ressuscitam. Deus o ressuscitou, ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele subiu e está sentado à destra do Deus Pai. E essa é a finalidade da nossa crença. Se nós agradarmos a Deus, diz a Bíblia, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? As demais coisas são as coisas dessa vida que nós precisamos. Nós precisamos da casa, do transporte, precisamos do calçado, da vestimenta, precisamos do nosso alimento. Essas demais coisas, elas serão acrescentadas pelo Senhor. Mas a principal delas
que é a garantia da nossa vida eterna, nós precisamos lutar, se for possível, até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa era a palavra de Deus para nós aqui hoje. Essa era a palavra de Deus nessa última mensagem desse culto. O mal não pode ser só vencido, ele tem que ser destruído, ainda que ele tenha um grande valor, mas ele precisa ser destruído, porque se não fizermos isso, acabaremos sendo contaminados por ele. Amém? Que Deus continue cuidando de nós e que possamos prosseguir nessa caminhada que não é flores e rosas. Tem alegria, mas tem as tristezas. Tem a saúde, mas tem as enfermidades. Jesus avisou sobre isso. No mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu também sofri aflições, mas eu venci o mundo. Amém? Que Deus continue nos abençoando, missionário.